a gente... Opa, pulou, né? A gente volta. Aí nós temos... agora a gente vai... Tem algumas diferenças, né? Para se lembrar que uma vez a diferença entre o adjunto adnominal e outras funções sintáticas. Então, a gente agora vai tratar dessas diferenças. Então, nesse slide aqui, né, eu vou ser bem objetiva, tendo em vista que a gente já falou de complemento nominal. A gente já estudou essa diferença entre eles. Então, olha só, é importante a gente recapitular, né, o que é complemento nominal, que a gente já estudou. E a gente já estudou essa diferença. Então, a gente pode entender que o adjunto, aí vou sinalizar aqui para vocês a minha fala. O adjunto adnominal, né, se refere somente a substantivos, enquanto o complemento nominal a nomes. Ué, mas nome e substantivo não são a mesma coisa? Sim, mas vejam bem, o adjunto adnominal vai estar diretamente ligado ao substantivo. Já o complemento nominal, as seguintes classes que pertencem ao nome, que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Certo? Então, a melhor forma de se afastar qualquer dúvida quanto ao termo de adjunto adnominal ou de complemento nominal é através dos sentidos que carregam. Que sentidos são esses? Quando for ativo ou agente, é adjunto adnominal. E quando for paciente ou passivo, é complemento nominal. Ainda não conseguiu entender? Então vamos lá. Vamos fazer mais uma explicação. Aí, ó, agora eu vou falar na ordem que ele está aqui aparecendo, ó. Então, ó, vou sinalizar aqui. O complemento nominal tem preposição, nunca é indicativo de posse. Tem valor de passivo, ou seja, ele é paciente, ele sofre a ação e completa o sentido do adjetivo, do advérbio e do substantivo, esse substantivo abstrato, certo? Isso é complemento nominal. Aí agora a gente fala da diferença, relembrando a diferença do adjunto adnominal. Adjunto adnominal, o uso da preposição é facultativo, pode ter ou não. Pode indicar posse. Pode. Tem valor de agente. Ele é o ativo, é o que pratica a ação. Ele também completa o sentido de substantivos, sendo do tipo substantivo concreto ou substantivo abstrato. Deu para entender? Espero que tenham. Então, a gente fez essa... E aí, a gente volta a falar do adjunto adnominal, né, que é o nosso caso de estudo, é o nosso objeto de estudo. Ele pode se trabalhar de substantivo concreto, termo de valor de agente, de nome não deverbal, né? Mas aí a gente faz uma... chama a atençãozinha aqui para um detalhe. Essa nota aqui, ó. Então, isso aqui
nesse momento a gente vai pegar um pouquinho da nossa atenção. Então, note-se que há casos em que o nome, né, em casos que o nome possa dar valor de posse, apresentará um adjunto adnominal, mesmo esse termo sendo substantivo abstrato. Opa! Então vamos analisar aqui. Medo da criança, medo do escuro. O nosso substantivo abstrato é medo, certo? E aí eu vou sinalizar aqui, ó. Vai ficar feio, mas o importante é vocês entenderem, né? Então, ó, tá aqui, vem aqui. Então, medo é o nosso substantivo abstrato. Aí lembra que o adjunto e o complemento tem aquela questão do uso da preposição, né? O adjunto adnominal, a preposição pode ter ou não. Já no complemento, a preposição é obrigatória. Então, o da e o do, a gente olhando assim, a gente vê que é uma contração, mas dentro da contração existe a preposição de. Então, no primeiro caso, da é a preposição de com mais o artigo a, e no segundo caso é a preposição de mais o artigo o. E aí a gente tem, no primeiro caso, nesse aqui, ó, ele é um adjunto adnominal, porque ele só é o valor, tem o valor ativo, é o valor de agente, né? Porque a criança dá medo. É um medo concreto, é um medo que você especifica o porquê você tem medo da criança. Já no segundo exemplo, né, quando ele fala medo do escuro, é complemento nominal, porque é o valor passivo. Ele sofre a ação, ele é paciente. E a gente pode dizer que o escuro causa medo. Esse escuro é algo abstrato. O que tem no escuro que te causa medo? Você tem medo do escuro? Eu não. Depende até onde eu esteja, que esteja escuro, né? Bom, agora a gente vai falar a diferença entre o adjunto adnominal e o predicativo. E aí, o que é predicativo? Predicativo é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica, tá? Então, aí a gente já entendeu o que é predicativo. E aí ele diz assim, em algumas construções, quando o termo de valor adjetivo aparece depois do substantivo, pode haver dúvida na classificação dos termos. Para isso, devemos usar de alguns recursos. Então, a gente entende que em algumas construções isso pode causar dúvida. Então, a gente pode achar que é predicativo e na prática ser um adjunto adnominal ou vice-versa. Então, como se dá? Ele propõe que vocês façam a passagem para a voz passiva, tá? Voz passiva. E aí, o que é voz passiva? Voz passiva é a construção sintática em que um objeto, que objeto é esse? O objeto direto, passa a ocupar a posição de sujeito. Trocando em miúdos, é a maneira como o verbo se expressa em relação ao sujeito, que no caso da passiva, ele sofre a ação.
Então, tudo que a gente tiver o termo passivo é o que sofre, tá? Então, a gente tem aqui, ó, como exemplo, ele fala para, na primeiro caso aqui, né? Nós temos aqui, e detalhe, ele antes diz que nesse caso inverte-se a posição do adjetivo e verifica se ele continuará pertencendo ou não a núcleo nominal, tá? Então, núcleo nominal tem que ter lá a classe do nome. Vocês já sabem qual é. Então, no número 1, o predicativo ficará afastado do nome substantivo a que se refere na transposição para a voz passiva. Ou seja, a gente tem que transpor, né, para fazer a voz passiva. É você que quer entrar? Não vai entrar agora não, senão tu vai pisar no teclado. Então, a gente tem aqui, ó, considerarei o aluno inteligente. O aluno é considerado inteligente por mim. Então, ó, o predicativo ficará afastado, né, do nome a que se refere a transposição para a voz passiva. Então, aqui nós temos o aluno, né? O aluno tá aqui, o substantivo. E o aluno é considerado inteligente para mim. Então, aqui eu tenho a voz passiva, tá? E no segundo caso, esse aqui, já o adjunto adnominal mantém-se preso ao nome. Opa, isso é muito importante. O adjunto adnominal mantém-se preso ao nome. Comprei uma casa bela. Uma casa bela foi comprada por mim. Eu não tenho como fazer inversão, né, do substantivo em relação ao adjetivo. Aí, ó, um outro exemplo. Eu achei... Bom, aí nós temos aqui, agora falando do valor semântico. Então, semanticamente falando, o predicativo denota uma característica não permanente, tá? Enquanto o adjunto indica uma ação durativa, tá? E aí nós temos assim, ó. Rasguei o jornal velho. É uma ação permanente, então logo ele é um adjunto. Já no segundo exemplo, considero o ano interessante. É algo temporário, que se trata de uma opinião. Eu posso depois mudar minha opinião com a Ana. Então, nesse caso, ele é um predicativo. O professor Macabira, né, nesse segundo exemplo, ele lembra que, de maneira sumária, o adjetivo realiza a máxima aderência ao ser e dá qualidade, ao passo que o predicativo do sujeito dissocia fortemente a qualidade para colocá-lo em relevo, tá? Então, quando ele fala que o cão é fiel, ele é uma qualidade. Quando ele fala cão fiel é uma qualidade. E quando ele diz o cão é fiel, é uma qualidade, mas se expressa de forma diferente, porque o adjunto adnominal é algo permanente. A fidelidade do cão é algo que, de fato, mas quando a gente bota, no segundo caso, que o cão é fiel, é algo temporário. Ele pode fazer uma ação, o cão, que eu desconsidere a fidelidade, tá bom? Já os verbos transitivos, né? Eu já estou aqui no 4-2-1. O que são verbos transobjetivos? São os verbos
seguintes, quando empregados em sentido especial. Olha, quando são empregados em sentido especial, são aqueles que exigem, além de um objeto, um predicativo, tá? Depois eu vou colocar para vocês na plataforma, né, já adiantando os verbos transobjetivos. Aqui ele só coloca alguns, né? Nomear, considerar, julgar, achar, apelidar, haver no sentido de considerar. Então aqui nós temos a seguinte frase: eu considero Isis linda. Então, considero do verbo considerar. Então, ele é o verbo transobjetivo. O juiz julgou o recurso improcedente. Julgou. Vem do verbo transobjetivo julgar. Tá? E aí, já estamos finalizando o nosso estudo, né? A concordância do adjetivo como adjunto adnominal e como predicativo, né? Como a gente vai saber que é um adjunto adnominal e quando é um predicativo? Então, vamos lá. O adjunto adnominal, né? Ele diz que anteposto a mais de um substantivo, concordância atrativa. Então, há mais de um substantivo, concordância atrativa. Ou seja, ele vai concordar com o substantivo que estiver mais próximo. Vendi bela meia e sapato. Vendi belo sapato e bela meia. Na inversão dos substantivos, há a troca de flexão do gênero do adjetivo, tá? Então, a gente vai observar que fatores, né, que tá aí na observação, fatores como o sentido ou quando os substantivos podem ser considerados sinônimos, impõem que o adjetivo concorde de forma atrativa, ou seja, o que está mais próximo. E aí, eu vou chamar bem a atenção de vocês para esse segundo exemplo aqui. Esse é um exemplo que vale muito a gente ressaltar o que se diz, ó. Comi um limão e uma maçã doce. E não doces. Opa, por que ele diz que não doces? Porque limão nunca poderia ter essa característica. Limão é uma fruta cítrica. Ele contém uma acidez, um azedinho. Para ele ficar um limão doce, você tem que adicionar açúcar, né? Então, ele não é, o doce não é uma característica do limão. Já a maçã, não estou dizendo aqui a maçã doce, né? A maçã do amor, né? Aquela que a gente bota aquela calda, mas a característica da maçã, mesmo ela sendo um pouquinho às vezes ácida, a característica dela é ser doce, tá? E aqui, quando a gente diz assim, a ideia e pensamento fixo, porque o que pensar e ter ideia são estruturas sinônimas, né? Então a gente não precisa dizer que a ideia e pensamento fixos, porque há correlação entre eles, tá? E no segundo exemplo, é muito também importante essa questão, né? Do adjetivo. Então, se os substantivos forem próprios, substantivos próprios,
ou indicarem parentesco, o adjetivo anteposto, ou seja, se vier antes do substantivo, ele irá obrigatoriamente para o plural. Então, nós temos aqui admiráveis, mãe e filha foram juntas à igreja. Então, e aí a gente tem aqui dizendo que pós-posto, quer dizer, há mais de um substantivo, a concordância é facultativa. Então, quando ele vem após há mais de um substantivo, é facultativa. Então, comprei meia e sapato novo, concordância atrativa. E comprei meia e sapatos novos, gramatical. Ué, mas como assim? A gramática, né, tradicional, ela pede que você concorde os adjetivos com o substantivo, né? Se você tem mais de um substantivo, você deve colocar no plural. Já na atrativa, segundo a linguística, a gramática moderna, né, vamos dizer assim, melhor, ela permite a concordância atrativa. Então, você tem esses dois recursos para fazer a concordância, seja ela em número ou gênero, tá? E nós temos aí, né, para finalizar, falando que o predicativo, né, seja ele posposto ou anteposto, há mais de um substantivo de modo gramatical, tá? Então, o adjetivo vai estar concordando, né? Ana Paula são muito bonitas. Predicativo do sujeito. Considero o carro e a moto valiosos. Predicativo do objeto, tá? E não vou ler todos os exemplos, porque já vai começando a ficar cansativo, né? Então, a observação é a seguinte, nós temos aqui, né, essa observação. É preciso mencionar que que o adjetivo, em função ao predicativo do sujeito, só poderá ser atrativo, tá? Então, quando ele é predicativo do sujeito, só poderá ser atrativo se o adjetivo composto estiver após um verbo singular. Ou seja, estava animada a moça e o rapaz. Concordância atrativa. Estava animado o rapaz e a moça. Concordância atrativa. Mas, porém, entretanto, estavam animados o rapaz e a moça. Por quê? Olha só, ele, se for sujeito composto, né, estiver após um verbo no singular, tá? E aí, essa questãozinha aqui. Já, se não, deste modo aqui. Queridos, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamar.